Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos iniciando uma nova jornada, um novo trimestre, uma nova lição. Vocês veem aqui o santuário. Este será um tema realmente maravilhoso que estudaremos juntos durante todo esse trimestre. Lembrando que estamos nos 160 anos da Escola Sabatina e a grande celebração será neste trimestre. Deus abençoe as escolas sabatinas, os estudantes, os membros, os alunos, para que tenhamos em nosso coração sempre a palavra de Deus e também a missão, que é nossa grande responsabilidade. Está conosco o Dr. Alberto Chin, ele é diretor associado do White State na Associação Geral e ele terá os comentários juntamente conosco neste trimestre. Bem-vindo, Dr. Chin. Obrigado pelo convite. Vamos fazer uma oração e então vamos dar continuidade ao nosso esboço. Eterno Pai que estás nos céus, agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e esse tema tão importante que é o santuário. Que Tu possas iluminar a mente de cada um de nós e que possamos crescer nessa experiência e que dentro em breve possamos Te adorar pessoalmente no Teu santuário, em nome de Jesus. Amém. Em certa ocasião, estava viajando juntamente com uma jovem mãe que tinha seus olhos fixos na tela do computador, contemplando várias fotos de uma criança de aproximadamente 2 anos. Nesse momento, cometi um erro. Eu perguntei, quem é essa criança que está na tela? A resposta foi imediata, é o meu filho, e começou a falar durante 40 minutos, sem interrupção. Eu só perguntei quem era, não queria saber toda a história, mas ela contou toda a sua história. Esta resposta que ela deu, longa, me fazia crer que essa mãe não via seu filho há muito tempo. Assim que eu perguntei para ela, faz quanto tempo que a senhora não vê seu filho? E a resposta foi muito impressionante. Ela disse, ontem. E ela completou, o que mais quero é estar com meu filho hoje. Por isso que paguei uma passagem cara para estar com ele. E nesta semana nós estudaremos acerca do desejo de Deus de estar com suas criaturas. E o foco da lição desta semana é entender o que é o santuário celestial e o que Deus está fazendo nesse lugar. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Pastor Chin, santuário celestial, santuário terrenal, esta semana é o início desse maravilhoso tema. Paulo declara que aquele modelo baseado no verdadeiro santuário que está no céu. Então, quer dizer que há 2 santuários, como é a relação de um com o outro? Explique-nos um pouquinho sobre isso. Bom, a Bíblia deixa bem claro a ideia de que existe um santuário no céu. E de acordo com Hebreus capítulo 8, verso 5, e essa é uma citação extraída lá de Êxodo, o capítulo 25 e o verso 9, e aqui nos diz o seguinte: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E veja o verso anterior, que é o verso 25:8, diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E essa expressão, segundo o modelo, aparece aqui em Êxodo capítulo 25, 40 também, e no capítulo 26, 30. Portanto, o santuário terrestre não foi uma invenção de Moisés ou de algum outro israelita. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus mostrou um modelo e não foi só instruções orais, porque aqui diz o que te mostrar, ou que foi mostrado. Então, resumindo a história, nós cremos que Deus mostrou talvez uma maquete, uma miniatura do glorioso templo celestial, que é a morada de Deus, para que Moisés pudesse reproduzir aqui na terra como uma recordação, um lugar onde ele pudesse habitar com o seu povo. Agora é interessante que, nesse sentido, o santuário celestial serviu de modelo para o santuário terrestre, mas, por sua vez, a ministração ou sacerdócio do santuário terrestre
prefigurava o sacrifício e o sacerdócio de Cristo no santuário celestial. Então há uma certa reciprocidade entre um e o outro. Como estrutura, foi o celestial que serviu de modelo para o terrestre. E como ministração, o terrestre prefigurava o celestial. Quero dizer que nós conhecemos o santuário celestial através daquele santuário terrestre, né? Que foi praticamente uma figura, uma fotografia, um tipo. E é interessante que, nesse sentido, nós temos uma noção mais clara do plano da salvação. E Deus usou esse recurso didático. Falando um pouco mais sobre a função do santuário celestial, quais são as principais funções do santuário celestial? Eu creio que existem 3 grandes funções que a Bíblia destaca. A primeira delas, no próprio texto que acabamos de ler, que é Êxodo capítulo 25, verso 8, diz: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Então, é o lugar da habitação de Deus, a morada de Deus, a sede do governo do universo. Então, o trono de Deus. Exatamente, onde Deus mora, onde Ele governa, e todas as ações de Deus partem do santuário. Embora Deus esteja em todo lugar, Ele também, de acordo com o texto bíblico, Ele tem um lugar onde Ele está. Portanto, Deus é ao mesmo tempo imanente, está em todo lugar, mas Ele é transcendente. Ele tem um lugar, é um trono onde Ele habita. Em segundo lugar, é o lugar também onde a lei de Deus é guardada, que é uma expressão do seu caráter. E se a gente der uma olhada num texto interessante que você encontra em Apocalipse, o capítulo 11 e o verso 19, aqui nos diz: "Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário." E o texto continua. Interessante que esta arca da aliança, arca do testemunho, no livro de Êxodo, é descrito como sendo o lugar onde foi guardado a lei de Deus. E, consequentemente, também é a base do juízo que começou depois da entrada do pecado, mais especificamente na parte final da história humana. E, em terceiro lugar, além de ser a morada de Deus, de ser o lugar onde sua lei é guardada, é o lugar também de onde a salvação parte. E aí nos deparamos com um texto muito bonito, que é o texto de Hebreus, o capítulo 4. Aqui nos diz o seguinte, a partir do verso 14: "Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado." E aí vem o ponto importante. "Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna." Se nós estamos enfrentando um problema, onde vamos buscar socorro? No santuário. No santuário. E também você tem 1 João, capítulo 2, 1, que fala ali que essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura você pecar, temos um advogado diante de Deus, que é o grande Rei Sacerdote Jesus Cristo, que estende o plano da salvação a cada um de nós partindo do seu santuário. Isso quer dizer que algumas funções do santuário foram iniciadas depois do pecado, não é assim? Com certeza. E aí umas outras funções que já existiam antes. Lógico. Como morada de Deus, o lugar de onde Deus governa o universo, o trono de Deus, isso existiu desde a eternidade passada, se pudéssemos usar essa linguagem, mas a questão do perdão do pecado e o juízo final pré-advento, e até os anjos com as pragas, de acordo com Apocalipse capítulo 15,
eles partem do santuário. Então, o que tem a ver com o pecado, então, além dessa dimensão litúrgica, lugar da adoração de Deus e tal, também tem a dimensão soteriológica, ou seja, a salvação e o juízo final. Então, morada de Deus, lugar onde se guarda a lei de Deus, e também é um lugar de salvação, Exatamente. onde está o plano de salvação. Agora, o santuário celestial tem um tempo, foi só antes do pecado, depois do pecado, quer dizer que depois que termine tudo vai continuar? Há alguma base bíblica para isso? Interessante que tem um texto que algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade com ele, que é Apocalipse capítulo 21, verso 22. Em Apocalipse 21, 22 diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então algumas pessoas passam a crer que, banido o pecado, o santuário deixará de existir. Mas eu não creio que esse é o melhor sentido para o texto, porque se a gente folhear a Bíblia um pouquinho antes e formos até o capítulo 7, Apocalipse 7, o verso 15, aqui você tem a visão dos glorificados, que estão diante do trono de Deus e do Cordeiro, louvando a Deus. E, lógico, menciona também os 144 mil e a grande multidão, os glorificados. E veja o que diz o verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então a ideia de Deus ser o tabernáculo do seu povo, Deus, quer dizer, não vi santuário porque Deus é o tabernáculo do seu povo, não invalida o santuário, porque aqui diz que Deus estenderá o seu tabernáculo sobre eles, mas ao mesmo tempo o santuário continuará existindo como lugar de adoração de Deus. Então, ao mesmo tempo que Deus é o santuário, também o santuário existe, mas há um outro ponto que eu gostaria de destacar. Eu creio que o texto de Apocalipse, capítulo 21, você deve entender da seguinte maneira. O santuário vem de eternidade a eternidade, como a sede do trono de Deus, onde ele é adorado. Mas no contexto do pecado, além da função litúrgica, ele também assumiu uma função soteriológica, ou seja, de estender a salvação. Mas quando o pecado deixar de existir, ele não precisará mais exercer a função soteriológica, mas apenas litúrgica. E isso nos leva a pensar que, então, nós temos uma forma maravilhosa como Deus se aproximou de nós para estar conosco e libertar-nos do pecado. E esse santuário foi realmente uma forma que Deus usou para mostrar-nos como Ele quer estar conosco e como Ele quer nos salvar. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Grande parte do mundo cristão, seguindo o dualismo platônico, ainda acredita que Deus é essencialmente atemporal. Isto é, Ele não desce para viver no espaço e no tempo. A realidade histórica do santuário celestial se torna fundamental para prover uma visão correta sobre a natureza de Deus. Deus entra no tempo e na história, como diz João 3,16, Ele veio a este mundo. O princípio do Emmanuel, Deus conosco, afeta a noção pessoal que nós temos da doutrina do santuário e elimina sua perspectiva sobre o caráter de Deus. Deus quer estar conosco. E a pergunta é, qual é o nosso desejo? O Senhor, nós queremos estar com Deus? Que nosso desejo cada dia seja estar com Deus, assim como Ele quer estar conosco. Vamos à quarta parte do nosso esboço, que é a criatividade. Pense nos vários móveis do santuário celestial, descritos em Apocalipse, como já hemos visto nesta ocasião. O que esses móveis da casa de Deus diziam sobre Ele,
antes mesmo de que se tornaram símbolos da salvação. Por exemplo, como a mesa dos pães poderia representar a divina sala de jantar, onde ocorre a comunhão entre Deus e seus hóspedes que se reuniam para adorá-lo. Deus quer a cada dia participar da comunhão com suas criaturas. Por isso é que é tão importante abrir a porta em nossa vida para poder deixar entrar a Ele e Ele possa jantar conosco e nós com Ele. Essa comunhão é o mais importante entre nós e Deus. E todas as lições do santuário nos levam a isso. Deus quer ter comunhão conosco e nós devemos querer também ter comunhão com Ele. Mas é um resultado de nossa comunhão com Ele, ou da comunhão que Deus tem conosco. A pergunta é, você quer ter comunhão com Deus? Se o Senhor fez tudo isso para estar conosco, nós possamos abrir nosso coração e ter essa santa comunhão com Deus, entrar em uma santa celebração na presença de Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor provê um plano de salvação para todos nós. O Senhor quer estar conosco e nos salvar. Possamos abrir nosso coração e poder ter a experiência maravilhosa de viver com Deus e baixo seus cuidados e também baixo sua salvação. Muito obrigado por providenciar esta lição para nós nesta ocasião. Te suplicamos tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.